irmãos, nós vamos ver aqui o ministério apostólico. Dentre os 5, o pastor Djalma, o apóstolo Djalma, ele encerrou essa ministração dos 5 ministérios com o ministério apostólico, que é justamente o ministério que ele está à frente. E ele vai colocar como é vivido o ministério apostólico baseado na experiência de Jesus. Então, através das Escrituras, ele vai dizendo cada coisa que Jesus foi fazendo, como que ele escolheu, como era estar com Jesus, o serviço, a consciência da responsabilidade de ser um apóstolo. E como o Senhor, como Ele treinou, como Ele orientou, o que fazer, o que não fazer, tudo isso vai sendo mostrado. E também como que tem que ser esse apóstolo, como que ele é um verdadeiro apóstolo, ele é genuíno. Então, ele precisa entender que o trabalho dele é para o reino, é um único grande exército, que nós precisamos juntos, né? Estar juntos para que o reino de Deus avance. E quem dá o crescimento é Deus. Não tem nada a ver com o eu, né? Nós precisamos, na verdade, nos esvaziar do Deus do eu, para que Deus possa agir. Amém? E eu queria convidar vocês a assistirem essa aula, porque é algo muito interessante. O pastor Chori, no início da aula, ele faz uma pergunta sobre o ministério apostólico nos dias de hoje. E a resposta do apóstolo Djalma é o testemunho dele. Então, não percam. Para finalizar, eu queria deixar essas 2 frases aqui importantes. O apóstolo, ele tem autorização para estabelecer um trabalho apostólico, um projeto. E a autoridade apostólica, ela vem através da unção, do óleo que vai ser derramado, da ordenação apostólica. Isso vai ter muito a ver com o testemunho que vocês vão ouvir. Amém? Deus abençoe. A todos, e é com alegria, né? Quero deixar já minha palavra de gratidão por esse período que nós pudemos caminhar juntos e, ao mesmo tempo, poder trocar um pouco, ser edificado e poder edificar. Estamos aí, hoje, concluindo esse tempo de conversa sobre o Ministério Plural e foi um prazer muito grande. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Ministério Apostólico, né? Deveríamos ter feito isso logo no início, mas foi o que eu falei para o pastor Chori. Infelizmente, a minha agenda, às segundas-feiras, ela já é bem carregada, então não pude fazer, eu tive que fazer algumas administrações e nós vamos, então, fazer um fechamento com o Ministério Apostólico dentro daquilo que a gente tem entendido até aqui. Primeiro, entender que o Ministério Apostólico, eu creio que ele está sendo restaurado, não o seu título em si, mas a sua operação. É interessante que o Ministério Apostólico ele tem sido um ministério que tem recebido bastante questionamento, e eu entendo bem por que isso, né? Eu, inclusive, mesmo questionei bastante a respeito disso, à medida em que Deus foi confirmando de muitas maneiras que o Senhor estava me colocando nesse encargo apostólico sobre uma visão, entregando uma visão para que a gente pudesse concluir. E eu creio que a gente vai poder conversar um pouquinho disso ali no final. Tá? Deixa eu trazer uma pequena base sobre a questão do ministério apostólico e depois, então, eu vou entrar em algumas experiências pessoais e até, com a permissão dos irmãos, compartilhar um pouquinho como é que essa mudança veio, como é que meu entendimento veio a respeito do ministério apostólico, ao ponto de me aceitar, né, receber este encargo público, né, para que pudéssemos agir. Então, vamos voltar à base do nosso texto, que é Efésios capítulo 4. Todos nós já conversamos sobre ele aí por 5 aulas, e ele vai falar que aquele que subiu é o mesmo que desceu, ele dando uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? Você lembra bem das 5 mãos, né? Apóstolos, né? Aquele que toca em todos os ministérios, e sobre isso nós vamos falar hoje, né? Essa capacidade de ajudar os demais ministérios, tá? Aí você tem o ministério profético, normalmente é o ministério que é ilustrado por esse dedo, né? Tem aquele estigma que o profeta está sempre apontando algo, sempre apontando uma direção, não só uma correção, mas uma própria direção. O ministério evangelístico, né, o maior, o primeiro, o que quando você toca chega em primeiro lugar, é aquele que vai à frente. O ministério pastoral, o da aliança, e o ministério de mestre, aquele que é o menor, que consegue tocar nos lugares onde seguramente os outros dedos não tocariam. O ministério apostólico ele é a primeira introdução ministerial feita por Jesus quando ele chama os seus discípulos e depois ele institui por apóstolos. A palavra apóstolo significa enviados. Então, Jesus começou a treinar um grupo de pessoas para que pudesse enviá-los a uma missão, enviá-los a um propósito, enviá-los a uma edificação de algo que estava no coração de Deus. E tudo começou ali quando Jesus, então, em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte, ele ora, e ao descer, Jesus escolhe 12 a quem ele quis. Eu gosto muito desse texto. Jesus, a essa altura do seu ministério, já tinha um grupo de pessoas que o seguiam, cerca de 120 pessoas, que já caminhavam sistematicamente com Jesus. E Jesus, então, ele sobe para poder observar em Deus, o coração de Deus, para poder fazer a sua escolha para aqueles que seriam os seus apóstolos, aqueles que ele enviaria, aqueles que teriam a comissão da responsabilidade de introduzir o ministério apostólico dentro daquilo que nós chamamos hoje da igreja, a igreja estabelecida por Cristo Jesus. Em Marcos 3,13, eu gosto muito desse texto, que depois que a Bíblia diz que Jesus subiu, desceu, escolheu a quem ele quis, a Bíblia vai dizer que Jesus ele estabeleceu a razão pela qual um apóstolo, o fundamento pelo qual o apóstolo precisa andar. E logo em seguida, no versículo 14, ele vai dizer assim, e ele os chamou para estar com eles. Ou seja, Jesus, então, ele escolhe 12 para estar com ele. E a Bíblia diz que somente depois de estar com ele, enviaria para fazer algo. Ou seja, aqui começa o fundamento do ministério apostólico. O fundamento do ministério apostólico significa ter uma íntima revelação de Cristo, ter uma experiência com a revelação de Cristo, por andar com ele. Ou seja, o apóstolo é aquele que precisa estar totalmente sintonizado com o coração de Deus, a fim de entender aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer, alinhar o coração de Deus, andar com Deus, para assim, desta forma, entender algo no mundo espiritual e trazer isso para o mundo natural. Então, quando ele anda com Deus, ele anda com Cristo, quando Jesus escolhe seus discípulos, ele separa dos 120, ele separa 12, e ele então começa a andar mais de perto com esses 12, para que esses então pudessem introduzir aquilo que nós chamamos de colegiado apostólico, que Jesus introduziu. E é interessante que você vai ver Jesus fazendo um treinamento todo específico com esses 12, para que eles pudessem, então, ser diferenciados. Então, o ministério apostólico, ele começa recebendo uma revelação especial para introduzir algo. E aqui começa o primeiro princípio do ministério apostólico. O ministério apostólico, quase sempre, ele é o iniciador. Ele sabe aquilo que Deus está fazendo, ele entende aquilo que Deus está querendo fazer sobre esse tempo, e aliado ao ministério profético, é interessante você pensar sobre isso, porque em Efésios capítulo 2, versículo 20, vai dizer que os fundamentos eles são estabelecidos pelos apóstolos e profetas. Então, o apóstolo ele tem essa estrutura de entrar em Deus, de entender o que Deus quer fazer, e juntamente com o ministério profético começar a estabelecer. É o que diz lá em Efésios 2, capítulo 20. E eu creio que foi isso que Jesus fez ali, tendo sobre ele os 5 serviços, né? Ele mesmo entendendo o chamado apostólico, tendo nele o ministério profético, ele escolheu esses 12 e iniciou o trabalho com esses 12.
E eu acho que daqui começa também o outro desafio, talvez para mim o principal desafio de qualquer pessoa que ostenta esse ministério apostólico, não pelo título, e aí, é claro, a gente vem falando sobre isso há muito tempo, o que define o ministério não é o título, mas é o serviço, é o encargo que está sobre a vida dele. Então, no nosso meio, entre nós não nos chamamos pelo título, apóstolo fulano, ou pastor, no sentido de título, né? Mas no sentido de encargo em si, ou evangelista tal, ou profeta. Nós procuramos tirar essa questão do título, e todos nós nos tratamos por igual como pastores, né? Que o somos de verdade, e para que nós possamos ver que a importância não está nas siglas que vêm antes do nome, mas na consciência da responsabilidade desse serviço que foi colocado sobre o ombro, sobre a vida de cada um de nós. Então, Jesus então começa a separar, a andar com esses apóstolos, e agora Jesus então começa a treiná-los um pouco mais efetivamente. Você vai lembrar que muitas vezes Jesus está ministrando a multidão, ele está operando um milagre, ele está contando uma parábola, e não poucas vezes a Bíblia diz que Jesus então separa os 12, e ali Jesus começa a explicar mais detalhadamente o que ele estava ensinando, os princípios, os fundamentos que ele estava ensinando àqueles 12. Ou seja, Jesus começa a fazer um treinamento específico para aquele grupo de apóstolos, um treinamento diferenciado do treinamento que ele fazia com os 70, com os 120, que ele fazia com a própria multidão, quando ele ensinava a multidão. Jesus começa a trazer para perto dele. Essa é a razão. E ele desceu, escolheu a quem ele quis para estar com ele, e depois de estar com ele, será autorizado a falar dele. E eu vejo que tem um texto na Palavra de Deus, e eu gosto mais desse texto, que vai definir um pouco desse treinamento de Jesus, que vai definir um pouco a linha de treinamento de Jesus, e eu vejo Jesus treinando aqui um grupo de pessoas, e aqui existem algumas modalidades pelo qual nós norteamos nosso ministério apostólico, porque se o primeiro item do ministério apostólico é ser o iniciador, tá? O segundo item do ministério apostólico é ser aquele que vai capacitar, vou usar a palavra empoderar, ou seja, habilitar as pessoas a fluírem dentro do ministério. Uma das funções importantes do ministério apostólico é, ao saber para onde está indo, agora começar a agregar pessoas que possam cooperar com esta missão apostólica dada, e para isso ele precisa de uma plataforma de treinamento, ele precisa de uma plataforma de ensino, ele precisa de uma plataforma de reprodução de pessoas. Nós sabemos muito bem que foi isso que Jesus fez. Jesus, ele veio para salvar a minha vida, a sua missão primeira e seguramente a mais importante foi entregar a sua vida para que nós fôssemos salvos. A Bíblia diz que ele nos resgatou, ele nos tirou do império das trevas e nos conduziu ao império do seu amor, o reino da sua luz. Essa foi a grande missão de Jesus. Mas, paralelamente, da mesma importância, Jesus ele tinha um tempo limitado sobre a face da terra. Sendo assim, Jesus precisaria treinar pessoas para que a obra tivesse continuidade. E aqui está um dos fundamentos do ministério apostólico, é estabelecer pessoas para que possam dar continuidade àquilo que é a missão que ele recebeu. E Jesus o faz de maneira maestral, Jesus o faz de maneira especial. E para mim eu quero pegar aqui o texto de Lucas capítulo 10 e trazer aqui uma linha de ensino a respeito dessa questão do treinamento, que eu acho que faz parte fundamental do ministério apostólico, do empoderamento, da capacidade de gerar novas pessoas dentro de uma visão estabelecida. Você vai ver Jesus ali em Lucas capítulo 10, na chamada missão dos 70. Jesus, então, a Bíblia diz que Jesus, vou ler aqui, está separado aqui, tá? Lucas 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu, olha bem, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades, aos lugares em que ele planejava visitar. Então, Jesus então escolhe 72 pessoas e a Bíblia diz que ele envia.
apóstolo envia essas pessoas para uma missão. Então, o apóstolo ele vai escolher e agora ele vai enviar, ele vai conduzir as pessoas. Em seguida, nós vamos ver o que Jesus faz antes de enviar. Ele vai dizer assim, versículo 2. E estas foram as instruções, guarda bem essa palavra, e estas foram as orientações de Jesus a respeito desse envio. Ou seja, não adianta só você enviar pessoas se você não orienta essas pessoas. E aqui, para mim, está uma das grandes chaves do treinamento de um apóstolo para com uma equipe. Não é só escolher pessoas para enviá-las, para mandar a algum lugar, mas instruí-las o que fazer na missão, como caminhar na missão, e você vai ver que Jesus nos orienta muito. Jesus cria um cenário e ele diz assim, olha, a colheita, ele vai dizer o seguinte, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa é a razão pela qual ele escolheu. E ele diz, orem ao Senhor da seara, orem para o Senhor da colheita, que peça que lhe envie mais trabalhadores para o campo. Agora, vão. E aí Jesus começa. E lembrem-se de que eu os envio como cordeiro no meio dos lobos. Agora começa uma parte importante. Depois que Jesus escolhe, depois que Jesus envia, Jesus orienta. Guarda isso. Você está fazendo um resumo aí para o seu mentor, né? Jesus escolhe, Jesus envia e Jesus orienta. Dentro desse terceiro nível de orientação, nós vamos ver Jesus fazendo algumas coisas muito interessantes. Tá? Versículo 4. Não, guarde isso, não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenha para cumprimentar ninguém pelo caminho. Ou seja, dentro de um processo de orientação, de envio, de instrução, o apóstolo precisa não só mandar as pessoas, mas ele precisa dizer o que não fazer. E em seguida ele vai dizer, no versículo 5, quando entrares numa casa, digam. Ou seja, os dois fundamentos das instruções apostólicas precisam ser o que não fazer e o que fazer. Você vai ver isso de maneira muito clara. Jesus, então, ele ensina aos seus apóstolos sobre, vocês vão ser enviados, mas vocês não farão isso, não farão aquilo, e vocês precisam fazer isso quando entrarem numa casa, que a paz de Deus esteja nesta casa. Se ouvirem que ali forem gente de paz, então deixe as orientações do que fazer. Né? Se não forem, sabe, voltará para você. Permaneça naquela casa, permaneça, instrução do que fazer, comam, bebam o que lhe derem, pois quem trabalha merece seu salário. Ninguém deve ficar mudando de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ela os receber bem, como que lhe oferecerem? Curem os enfermos, digam-lhe, agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas, se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, limpamos os nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disso, o reino de Deus chegou. E lhe garanto que, no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Então, Jesus, ele orienta. E aqui, eu acho que está aqui uma coisa muito preciosa. Você vai ver que um dos grandes equívocos dos treinamentos apostólicos nos dias de hoje é que as pessoas até oram para escolher, é que as pessoas até têm coragem de enviar, mas nem todas as pessoas, e aqui eu vou dizer um grupo muito pequeno, se preocupam em trazer orientações tão específicas. Quando você não orienta alguém que você enviou especificamente sobre o que fazer e o que não fazer, aquela pessoa vai fazer o que ela acha. Aquela pessoa vai fazer o que ela pensa. E aqui está uma característica do apóstolo, que é saber orientar as pessoas dentro da missão a qual ele está sendo confiado. Não é só delegar às pessoas uma missão, não é só introduzir uma autoridade, mas é ajudá-los a usar essa autoridade de maneira certa e de maneira correta. E é interessante que Jesus, depois que envia eles com as orientações, a Bíblia vai dizer no versículo de número 17, olha aqui, quando os 72 discípulos voltaram,
relataram com alegria, relataram com alegria. Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Tá? Então, vamos rever. Jesus ora, escolhe, Jesus envia, Jesus instrui, dizendo o que fazer e o que não fazer, e agora nós temos o quarto ponto, Jesus pega relatório. Quando os 72 voltaram, relataram. Um dos fundamentos do ministério apostólico é o acompanhamento. Não adianta você deixar as pessoas e simplesmente colocá-las para fazer. E aqui eu não estou colocando só em qualquer área, dentro da própria igreja, num departamento, seja ele qual departamento for, o apóstolo precisa ter essa preocupação de acompanhamento. Sabe? Eu creio que as reuniões elas são extremamente importantes. Reunião não só de planejamento, mas a reunião de revisão, a reunião de relatórios. O apóstolo ele precisa buscar estar inteirado daquilo que aconteceu na missão. E a maneira de fazer isso é fazer um acompanhamento sistemático. Você vai ver Jesus fazendo isso em toda a esfera do seu ministério, em toda a caminhada ministerial de Jesus. Jesus vai reunindo os seus discípulos e vai perguntando o que vocês acham, o que vocês pensam, ainda estão convictos, querem ficar comigo, não querem ficar comigo. Jesus vai passando o tempo todo avaliando os feitos deles através de relatório. E, finalmente, você vai ver o quinto passo, né? Repetindo, para ficar bem firmado a respeito disso. Jesus ora, escolhe, Jesus envia, Jesus orienta fazendo o que fazer, o que não fazer, Jesus pega relatório e, finalmente, Jesus faz o alinhamento. Olha bem o que diz o versículo número 18. Então ele disse, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e lhe dei autoridade para pisarem sobre serpente e escorpião, e sobre todo o poder do maligno, e nada lhe causará dano. Mas, eu gosto disso, não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem, alegrem-se porque os seus próprios nomes estão registrados no livro da vida. A última parte do treinamento apostólico de Jesus chama-se alinhamento. O alinhamento é quando, depois de ouvir o relatório, é necessário ver quais são os pontos que precisam ser consertados. Você vai perceber que, nesse episódio, a impressão que se dá é que eles estavam tão felizes porque deu certo, em nome de Jesus, expulsaram um demônio, em nome de Jesus. Ou seja, a missão apostólica estava indo muito bem. E a impressão que eu tenho quando leio esse texto é que Jesus percebeu que estava entrando aquela dosezinha de orgulho, aquela seta, aquele veneno de Satanás, querendo dizer assim, viu como é que vocês são bons? Viu como é que o resultado é bom? E Jesus, então, queria fazer um grande alinhamento, dizendo assim, nós não nos movemos para o resultado, não é a nossa alegria maior de todas elas, não pode ser naquilo que fazemos, mas naquilo pelo qual fomos conquistados, alcançados, e aquilo que de fato deve nos alegrar, que é o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus, então, ele dá uma corrigida, ele dá uma alinhada na missão, para que as pessoas não permitam que esse veneno maligno, esse veneno do inferno venha querendo colocar no coração deles que agora, porque tinha dado certo, eles não precisavam mais de Jesus, eles não precisavam mais dessa autoridade, a alegria deles estava invertida. Eu vejo, andando com alguns apóstolos sérios sobre essa nação, muitos deles, inclusive, fazendo parte, né, conosco desse grande grupo, né? O pastor Chore tem estabelecido, tem caminhado, muitos deles andando ali. Você vai perceber claramente que esses homens de Deus, esses apóstolos que Deus tem levantado nessa nação, eles estão muito bem preparados para poder não permitir que a sua igreja, o seu estabelecimento se torne eu sou a melhor igreja, esta é a melhor. O apóstolo genuíno, verdadeiro, é aquele que entende o lugar do reino. O apóstolo genuíno, verdadeiro, é aquele que entende que nós trabalhamos para um reino. Nós somos um único grande exército. E o que acontece entre nós é que não existe ninguém melhor do que ninguém. O que existem são bandeiras.
assim como nas Forças Armadas, que nós temos a bandeira da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, também nós temos as bandeiras. Ou seja, sabe, a nossa igreja, a estrutura, a nossa congregação, vamos usar essa expressão, né? A nossa igreja é essa única igreja que existe, mas a nossa congregação, o que nós precisamos é de uma bandeira para identificar o nosso batalhão, para identificar os nossos soldados. Mas todos nós fazemos parte de um único exército. A visão apostólica é aquela que está vendo o reino muito mais do que a sua bandeira em si, a sua congregação em si, a expressão do reino. O ministério apostólico, ele trabalha num conjunto para que o reino avance, para que o reino vá adiante. Eu creio que esse grande ensinamento de Jesus sobre essa motivação pela qual a missão é feita, ela vai nos ensinar muito sobre essa preocupação apostólica de Jesus de trabalharmos numa plataforma como o corpo, onde todos nós somos importantes, onde não existe ninguém mais importante que ninguém, e, ao mesmo tempo, não existe ninguém que não precisa do outro alguém. Isso seria o que Paulo vai descrever ali na frente, quando ele vai falar em Coríntios a respeito do corpo de Cristo. Eu creio, realmente, que o ministério apostólico ele tem essas plataformas e esses fundamentos. Você vai ver Jesus introduzindo essa verdade no coração de Paulo. Ali em 1 Coríntios, quando você vê Paulo escrevendo a sua carta e ele dizendo que, apesar do povo ali em Corinto ser um povo que a eles não lhe faltava nenhum dom, Paulo fala bem claro, né? Quanto a vocês, eu sei que não falta nenhum dom, a não ser o entendimento de Cristo, e por isso vocês não passam de criança. Você vai perceber que o contexto ali estabelecido é que eles estavam brigando, fazendo partido entre eles. Um estava dizendo assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E Paulo, então, dá uma alinhada apostólica na missão da igreja. Ele vai dizer assim, gente, preste atenção, vocês estão errados. Nós não estamos aqui defendendo quem é mais importante que quem. Cada um tem a sua função. Apolo teve a função de plantar. E ele fez bem, ele vai ser julgado por aquilo que era a missão dele. Eu tive a função de regar. Então eu vou ser julgado pela missão que eu recebi. Eu não sou mais importante que Apolo. Apolo não é mais importante do que eu. Nem Pedro é mais importante que nós dois. E ele vai dizer assim, nem Apolo, nem Pedro, sabe, nem eu. É Deus que dá o crescimento. É Ele que nós devemos entender. Isso é uma visão apostólica. É uma visão onde você entende que nós fazemos parte de uma construção. E essa construção, todos nós vamos prestar conta daquilo que nós recebemos diante disso. Todos nós vamos ter que prestar conta do tipo de preparação de pessoas que nós tivemos para esse fim. Quando Deus nos pediu, em 2010, para estarmos em São Paulo, estabelecendo um ministério, eu tive uma experiência muito... Eu vinha fazendo parte de um ministério muito grande, relevante, uma obra que nós começamos junto com um apóstolo desta nação, ainda no ano de 97, quando aquela igreja era uma igreja embrionária, era uma igreja ainda começando, ela tinha um ano de existência, e Deus nos levou para aquele lugar, e quando nós estivemos ali naquele período, ficamos ali por 13 anos, fazendo parte de um conselho plural de trabalho, conselho, e ali eu respondia por alguns ministérios, ajudava a concluir aquele ministério. Em 2010, Deus nos deu um desafio, tivemos uma experiência muito profunda com a voz de Deus, e nós entendemos da parte de Deus de maneira inquestionável que Deus estava nos movendo para começar algo. E quando Deus falou isso conosco, o fez de forma audível, foi uma experiência muito impressionante. Eu questionei muito, porque eu não entendi a razão pela qual Deus estava nos tirando daquilo que nós levamos 13 anos construindo junto. Aquele ministério que começou tão pequeno, já era um ministério expressivo, um dos maiores da cidade que nós estávamos vivendo. Eu vivia em harmonia com o conselho apostólico da casa, tendo o apóstolo como o meu melhor amigo. E aquela palavra de Deus, ela veio trazer uma angústia no meu coração sobre o que fazer, sabe, tendo em vista que eu não me via estabelecendo uma nova igreja. Eu converso aos irmãos
que eu sofri muito por um bom tempo. Eu tenho bem hábito de chorar bastante aos pés de Deus. Eu chorei, confesso aos irmãos, por muitos dias. Somente a minha esposa tinha ciência da ordem de Deus, até que nós revelamos aquilo que Deus havia falado no nosso coração com o próprio apóstolo. E como foi a surpresa que, quando nós comunicamos a ele a experiência que nós tivemos, e nós então pedimos a nossa liberação para obedecer a Deus, ainda sem saber bem o que faríamos a partir dali. Ele nos deu uma informação, e ele tinha tido uma experiência com Deus 8 meses antes, no dia do meu aniversário, segundo ele, quando ele estava orando por mim no ano anterior, quando eu fiz aniversário. Deus havia dito para ele que o meu tempo estava esgotando e que havia uma missão específica para eu realizar. E ele aguardou esses 8 meses para que Deus falasse comigo, para que, através dessa experiência, nós pudéssemos confirmar. Sabe? E foi muito intensa essa experiência. E durante esse tempo em que eu chorava diante de Deus, eu perguntava sempre para Deus: Deus, por quê? Qual é a razão pela qual o Senhor está me tirando? Qual a razão? É um lugar que eu amo tanto, eu tenho tanto prazer. Qual a razão? E Deus usou a sua palavra, e também usou algumas pessoas para confirmarem a sua palavra. E Deus, então, trouxe uma palavra muito forte. Me lembro, eu estava em Atlanta, nos Estados Unidos, numa conferência, quando Deus usou um homem de Deus. Esse homem de Deus, então, ele direcionou a seguinte palavra para mim e disse: sabe por que eu estou te tirando? Não se trata de certo ou errado. Eu estou te tirando porque eu te trouxe até aqui. Ouça que coisa forte. Não é suficiente para te levar onde eu quero. O que te trouxe até aqui foi bom até aqui. Ou seja, Deus estava dizendo que havia algo que ele queria construir, algo que ele queria fazer a partir dessa experiência. E foi daí, então, que surgiu a igreja, a congregação que nós estamos trabalhando já há 10 anos, desde 2010, e nós começamos a nos mover. E aí, a primeira coisa que nós queríamos era buscar uma visão apostólica. Agora, então, Deus, o que nós vamos fazer? E Deus, então, nos trouxe todas as orientações. Deus nos deu uma visão, Deus nos deu uma missão, e Deus nos deu os valores pelos quais nós devemos caminhar. Ou seja, Deus nos deu uma estrutura apostólica. E eu confesso aos irmãos que aquilo alegrou muito meu coração quando, junto com a pastora Mirna, minha esposa, nós entendemos todo esse processo de visão, missão e de valores. A segunda pergunta que eu fiz para Deus era: Deus, como é que nós vamos conduzir? Quais serão as etapas da introdução apostólica desse ministério? E eu recordo que, numa experiência muito forte com Deus, Deus começou a me falar a respeito de 7 anos para introduzir esta missão. E eram divididos em 4 etapas, cada etapa de 1 ano e meio. Primeiro ano e meio, nós deveríamos estabelecer os fundamentos apostólicos, tá? Estabelecendo o que fazer e o que não fazer. Segundo, depois mais 1 ano e meio, estabelecendo o ministério evangelístico, que é o ministério de avanço, que é o ministério de conquista, e o ministério pastoral, que é o ministério de cuidado. Depois, o 3º ano e meio, o ministério de ensino, para que pudéssemos consolidar os fundamentos daquilo que estava fazendo, e depois, finalmente, o ministério apostólico, para poder alinhar os acertos que eram necessários e também programar o avanço. E nesses 6 anos de introdução de ministério, nós estendemos um pouquinho. Eu me lembro do 7º ano, e Deus foi tão gracioso conosco. O ministério começou a florescer, o ministério começou a adiantar, as etapas foram bem introduzidas, Deus nos deu graça para isso. E quando foi no 7º ano, a partir do 6º ano, eu comecei a receber algumas orientações, algumas palavras de Deus. Muitos homens de Deus começaram a direcionar a respeito: você é um apóstolo, você é um apóstolo. E como o pastor Chori disse no início da nossa conversa, né, vindo de uma igreja histórica, uma igreja tradicional, eu criava uma certa aversão a estar dessa posição apostólica, né, de estar dentro desse lugar do qual as pessoas me chamariam de apóstolo. Eu confesso mesmo de todo o coração que tinha até um certo preconceito dessa ideia de apóstolo de Djalma. Isso me doía, isso não caía bem, isso era uma coisa que me incomodava. E apesar de ter recebido muitas palavras nessa direção, eu fui guardando aquilo no meu coração, e aquilo me inquietava muito. Eu creio que muito em função do não querer, né,
aquilo foi mexendo muito comigo. Me recordo, uma ocasião eu fui pregar numa conferência e naquela conferência o pregador que iniciou a conferência era um apóstolo lá dos Estados Unidos e ele então tomou ele na verdade ele era africano e morava nos Estados Unidos. Ele tomou a palavra, ele ia abrir aquela conferência e ele falou assim: olha, eu não posso começar essa conferência sem alinhar algo. Quando eu vi o cartaz, eu vi que o Djalma está identificado como pastor, mas Deus me falou que ele é apóstolo, então nós vamos ordená-lo aqui. Aquilo, eu falei, não, de forma alguma, não tem como, sabe? Não é assim. E eu consegui resistir àquilo. Isso veio sucessivamente, muitas experiências de palavras consecutivas sobre o ministério apostólico, mas faltava uma confirmação interna. Depois dos 7 anos, aquilo veio me inquietando, veio me inquietando. Um dia eu falei, Deus, eu preciso de me definir a respeito disso. E aí eu creio que possivelmente já vai ajudar a responder a primeira pergunta do pastor Chori. Né? Eu comecei a orar e buscar paz, até que eu encontrei um conselheiro. Eu tenho algumas pessoas que falam na minha vida, entre elas um homem de Deus, pastor Paulo Canuto, um conselheiro, um homem de Deus muito sábio, a quem eu respeito muito. E é um homem de oração, um intercessor do nosso ministério. Eu procurei ele e falei assim, pastor Paulo, eu queria que você me ajudasse, porque eu já recebi muitas palavras proféticas nesses últimos anos sobre a questão do ministério apostólico, mas eu não consigo transitar dentro disso. Sei que muito disso é por causa da formação conservadora, tradicional. Não é que eu não creia, mas eu não consegui andar dentro disso. Eu falei, pastor, o senhor tem uma palavra para me dar? E ele falou assim, eu tenho. Ele falou assim, sabe, Djalma, quando você começou o projeto da igreja local, Deus te deu uma autorização, guarda essa palavra, uma autorização para estabelecer um projeto apostólico. E você, por 7 anos, andou debaixo de uma autorização. Ou seja, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma missão, Deus te deu os valores, Deus te deu as etapas, ele te autorizou a estabelecer um projeto apostólico, ele te autorizou a enviar pessoas, ele te autorizou a treinar pessoas, e, de fato, naqueles 7 anos, nós crescemos absurdamente, formamos uma equipe muito grande. Com 7 anos, nós já estávamos com uma quantidade enorme de pastores de tempo integral, já tínhamos aberto aí algumas congregações associadas a nós, e realmente o projeto estava muito bonito. Ele falou assim, só que agora a autorização tinha um prazo de validade, 7 anos. Agora, para você fluir daqui para frente, você precisa não de uma autorização, mas você precisa de uma autoridade apostólica. E a autoridade apostólica, ela vem através do óleo, ela vem através da ordenação apostólica. E aquela palavra caiu no meu coração. Aquela palavra caiu no sentido de que eu entendi claramente pela prática do nosso ministério que nós já tínhamos vivenciado os 7 anos para introduzirmos debaixo da autorização apostólica de Deus. E agora nós precisamos de uma autoridade apostólica. E assim foi que nós nos rendemos a essa questão do ministério, por causa de uma palavra de Deus, por causa da experiência que nós vivemos e tivemos ali. Estamos com 10 anos, vamos para o 11º ano da nossa congregação local, e Deus tem nos permitido viver coisas extraordinárias, formar um time bem precioso, preservando esses valores, tá, que são master na minha vida. Orar a Deus para escolher pessoas. Depois de escolher essas pessoas, caminhar com elas, para que elas entendam a visão, para que elas entendam a missão, para que elas compreendam o que é que Deus quer que vai ser feito através dessa bandeira que Deus nos deu para carregar. Porque se as pessoas não entenderem, não vai funcionar. Depois nós vamos enviá-las. Depois de escolhê-las, nós vamos enviá-las. Ao enviar, nós orientamos, nós conversamos, nós dizemos, olha, vai por esse campo, não vai por esse, faça isso, não faça aquilo. Temos reuniões sistemáticas de avaliação, de treinamento. E temos também os nossos alinhamentos, né? E assim Deus tem nos permitido andar dentro desta vivência apostólica, baseado na própria vida de Jesus. Quando você olha o ministério apostólico de Paulo, você vai perceber Paulo andando pelos mesmos caminhos que Jesus andou.
Paulo, ele escolhe os seus discípulos, ele treina os seus discípulos, ele bota para andar com ele caminha, ele instrui, você vai ver as cartas instruindo, né? Carta de Tito, Tito, estou te deixando em Creta para que você possa colocar em ordem aquilo que ainda falta. Paulo trabalha muito bem esta questão da instrução, do funcionamento. As cartas às igrejas são essas instruções do que fazer e o que não fazer. Você vai ver Paulo fazendo avaliações sistemáticas daquilo que estava caminhando, né? A carta 2 Coríntios é uma avaliação daquilo que a carta 1 Coríntios introduziu. E assim você vai ver Paulo trabalhando. E, finalmente, Paulo alinhando as motivações. Você vai ver as cartas pastorais de Paulo, a Timóteo, a Tito, como cartas de alinhamento ministerial. A carta Filemon, pensa, a carta de alinhamento é a carta Filemon, né? Que é uma carta que Paulo escreve ali a fim de orientar Filemon sobre algumas coisas que precisavam ser melhoradas a respeito disso. Então, eu quis trazer esse pano de fundo sobre o ministério apostólico, baseado na experiência apostólica de Jesus, de introduzir o seu colegiado apostólico, a igreja, a missão em si. Da mesma maneira, Paulo, a exemplo de Jesus, ele introduziu o seu ministério apostólico usando os mesmos fundamentos e as mesmas etapas que Jesus introduziu. E nós temos procurado andar desta maneira. Nós poderíamos falar sobre muitas coisas do ministério apostólico, até contar muitas experiências pessoais. Mas eu acho que isso é o suficiente para a gente entender isso, né? Por último, termino. Eu acho que um dos grandes legados do ministério apostólico também é essa capacidade de trazer a unidade da equipe. Eu creio que está na vida do apóstolo essa questão de manter a equipe num projeto de unidade. E nós temos feito muito isso e tem muitas maneiras pelas quais nós nos alinhamos, temos uma convivência muito íntima, muito estreita, alinhamos ali o nosso relacionamento e fazer com que a equipe cresça junto, fazer com que a equipe esteja junto, unidas, pensando da mesma maneira, agindo da mesma maneira, corrigindo as motivações. Espero que Deus tenha, de alguma forma, te ajudado a entender um pouco disso. É um assunto muito profundo e nós não teríamos tempo para isso. Eu queria, então, deixar agora esse tempo aí que nos resta, dentro de uns 15 minutinhos, para a gente poder responder uma pergunta de uma maneira geral, né? Vou começar, talvez, sendo um pouquinho mais objetivo na resposta do pastor Chori, né, sobre a pergunta que ele introduziu, quando ele falou assim, nós vemos um contexto histórico onde o ministério apostólico ele não tem a sua aprovação, não é uma unanimidade entre algumas igrejas históricas e tradicionais. E é verdade. Eu tive uma experiência há uns anos atrás, né, eu venho de uma denominação batista super tradicional, onde não só fui criado entre os batistas, mas eu dava aula num seminário batista, bem renomado e muito conservador. E Deus me permitiu passar por uma experiência para nunca mais esquecer. Que experiência foi essa para poder responder essa pergunta que eu quero responder? Eu fui ensinado que algumas manifestações do Espírito, estou falando sobre os ensinamentos que recebi no passado, elas não eram mais para a nossa geração. Algumas coisas não eram mais para o nosso tempo, foram coisas do apóstolo, foi coisa da introdução da igreja, assim bem como o dom de língua, e aquelas coisas que você, se foi tradicional ou conhece a tradição, sabe. E eu tomei aquilo como uma única verdade, e eu confesso aos irmãos que aquilo ficou muito jogado dentro de mim, né? Principalmente as manifestações do Espírito e a experiência com o Espírito Santo. E eu tive uma experiência muito forte. A minha esposa, ela intensamente buscando uma experiência com o Espírito Santo, ela foi batizada no Espírito Santo, ela teve uma experiência com o dom de línguas. Eu me recordo do dia que ela veio comunicar, falou, olha, amor, eu preciso dizer algo para você. Contra argumentos, existem argumentos, mas contra fatos não existe argumento. E eu tive uma experiência com o Espírito Santo, e eu tive uma experiência com o dom de línguas. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer com relação àquilo. E dado ela a minha resistência a essa manifestação
pela cultura tradicional que tinha, né, eu não facilitei muito a vida dela, também não dificultei, mas eu dizia assim, eu não quero. E eu descobri que havia da minha parte um preconceito, eu tinha um conceito sem uma experiência, eu tinha um preconceito com relação ao Espírito Santo. Eu amava o Espírito Santo, mas ele ficava lá no lugar dele e eu no meu. E eu fui pensando por que eu pensava isso. É porque eu vi muita gente fazer mau uso dos dons espirituais. Ao longo da jornada, o que confirmava essa questão da dificuldade do relacionamento com o Espírito Santo é que eu vi pessoas usando o Espírito Santo indevidamente. Eu vi pessoas usando a profecia na carne. Eu vi pessoas dizendo que curava e não curava. Eu vi pessoas orando, mas não tinha nada de Deus naquelas orações do Espírito. Você percebia, até porque não havia transformação de vida. E eu então falei assim, eu não quero me parecer com essa turma. E eu confesso, irmãos, que eu cometi um dos maiores erros da minha vida. E por isso já pedi perdão muitas vezes ao Espírito Santo. Porque alguém estava fazendo uso errado do Espírito Santo, sabe? Eu rejeitava ele. E Deus me chamou a atenção. E o dia que eu tive a minha experiência com o Espírito Santo, eu percebi o quanto eu perdi tempo, porque eu estava em cima de uma cultura tradicional e eu estava bloqueado pela experiência distorcida de algumas pessoas com o Espírito Santo. A mesma verdade, pastor Chore, eu vou dizer que está acontecendo com o Ministério Apostólico. Porque desde que o Ministério Apostólico começou a ser restaurado, tem muita gente fazendo mau uso do ministério. Tem muita gente fazendo mau uso do título. Tem muita gente fazendo mau uso do que eles chamam de ministério apostólico. E por causa disso, aqueles que já tinham a resistência, para não se parecer, para não ter nenhuma semelhança, eles rejeitam o ministério apostólico. E eu só temo que, assim como eu com o Espírito Santo perdi tanto tempo, alguns irmãos preciosos, amorosos, cheios de Deus, também estejam desperdiçando uma oportunidade fantástica de lidar com esse ministério extraordinário que é o ministério apostólico. Espero que tenha podido responder, pastor Chore. Oi, pastor. Então, posso fazer umas perguntas aí? Deve. Tá bom. O pastor Djalma, ele foi empresário, tá? Então ele tem uma cabeça bem cartesiana, organizacional. Bom, o apóstolo Paulo, nas primeiras cartas, ele falou assim, eu sou chamado para ser apóstolo, não era efetivamente apóstolo. É mais ou menos aquilo que o irmão talvez tenha dito que tinha uma autorização, vai ver que é uma coisa parecida, deve ser sinônimo. E nas últimas cartas ele disse, Paulo, apóstolo. No começo, Paulo chamado para, depois Paulo no final, agora sim. É isso? Isso, perfeitamente. Segundo, então, se estendendo a outros ministérios, apostólico, profético, evangelístico e tal. Então, muita gente deve estar na fase de chamado para que um dia se torne efetivamente um apóstolo, profeta. O irmão costuma consagrar evangelista, profeta, depois de algum tempo? Sim, na verdade, isso não é uma regra, né? A nossa realidade, alguns irmãos, esses que vocês conheceram, né? Pastor Alisson, pastor Rogério, pastor Johnny e a pastora Mirna, eles já foram reconhecidos dentro do ministério específico. Tá? Primeiro, nós reconhecemos o chamado ministerial deles e ordenamos ao pastoreio, né? Vamos chamar de... damos a eles o título de pastor, damos a eles o status pastoral da igreja, de ministro da igreja, que carrega o título pastoral. Né? Então, todos que entram no ministério, que têm um chamado ministerial, eles entram por essa porta do reconhecimento do chamado ministerial e recebem o título pastoral, o pastor como título. À medida que nós caminhamos e a gente vai orando em Deus e vendo a habilidade, a gente vai descobrindo um dom específico. E nós, então, identificamos. Né? Foi o primeiro a ser identificado, foi o pastor Rogério, muito amoroso, né? Ele já vinha fazendo um trabalho pastoral muito. Então, além do título pastoral, agora ele então recebeu o encargo do serviço pastoral. Né? Aí ordenamos ele a esse encargo do ministério pastoral em si.
Ministério como serviço, não só como título. Depois foi o pastor Johnny, né? Dadas as cruzadas, as missões, as obras, né? A igreja reconhecia isso. Nós temos 3 formas de reconhecer: a convicção pessoal, o reconhecimento do auditório, do público, e também a convicção que Deus dá para o líder. Quando nós fechamos esse triângulo, né? A convicção da própria pessoa, o reconhecimento da igreja local e mais a certeza do líder, então nós ordenamos a esse segundo estágio, que é o reconhecimento da ação em si, do ministério, do serviço. Então nós temos hoje 5 irmãos ordenados a ministérios específicos, né? Os 5 irmãos que ministraram aqui. Vocês não conheceram a pastora Mina, mas ela também está debaixo dessa linha. Sim, e dentro desses ministérios aí, existem alocações, quer dizer, ela começa um ministério profético? Não. Pastoral, de repente, o senhor percebe que está sendo desenvolvido um ministério de ensino, de repente existe transferência, alocação, mudança? Sim. Na verdade, eu creio que sim. Eu entendo. É porque, assim, quando eu estou dando aula, eu gosto de ser muito bíblico, né? Eu tenho dificuldade de andar no achismo, mas eu vou falar sobre o que eu penso, o que eu acho, mas eu não tenho fundamento bíblico para isso, só pela experiência, tá? Então não pode ser tido como uma doutrina, né? Digo eu, não Senhor, como diz Paulo, né? A minha experiência é que todos nós temos um ministério predominante, né? Apostólico, profético, e nós temos alguns ministérios em nós mesmos que acompanham, eu chamo de ministérios secundários. Então, eu vou pegar um exemplo. O pastor Johnny, o ministério predominante dele é o ministério evangelístico, mas ele é uma pessoa que tem um veio apostólico muito forte, né? Ele gosta de introduzir missões, ele gosta de abrir novas igrejas, ele gosta de acompanhar pastores. Ele tem, predominantemente, ele é um evangelista, mas ele tem como secundário o ministério apostólico. Eu, por exemplo, o meu ministério predominante é o ministério apostólico, mas o meu ministério secundário é o ministério de ensino. Eu amo ensinar, né? E assim sucessivamente, né? Nós vamos ver que é possível você ter um ministério predominante e um outro ministério que te acompanha, que evidencia, tá? E pode ser que no meio do caminho a gente tenha cometido um equívoco. Até aqui eu não tive mutações. Até aqui nós não tivemos mutações de ministério, né? Migrações de um ministério para o outro. Mas nós reconhecemos que existem mais de um ministério fluindo sobre uma pessoa. Na sua experiência, voltando até a segunda pergunta, na tua experiência de treinamento ministerial, nesse nível ministerial, governamental, houve pessoas chamadas que de repente desistiram e frustraram o seu próprio chamado? Na minha experiência pessoal da igreja, que nós congregamos, não, mas acompanhando alguns ministérios que a gente apoia e tem também feito uma certa mentoria sobre isso, nós já vi alguns casos de pessoas que recuaram do ministério, né, por N razões, né, por falta de convicção, por problemas pessoais. Sim, já tive algumas experiências onde pessoas retrocederam daquele chamado. Por isso esse critério de autorização e autoridade, isso daí seria esse momento. Geralmente as pessoas desistem no período de autorização, porque quando recebe autoridade dificilmente desiste, é isso? Exatamente. Porque até mesmo para reconhecer o chamado ministerial, vou chamar de primeira ordenação, né? O serviço pastoral, o trabalho, até para que uma pessoa seja considerado pastor entre nós, eu tenho um período que eu chamo pastor em treinamento, quando ele está autorizado a ser pastor, mas ele ainda não é pastor. Então, eu hoje tenho, por exemplo, 5 casais, especificamente hoje, na data de hoje, eu tenho 5 casais que eu chamo de pastores em treinamento, onde eles estão autorizados a andar como pastor, mas ainda não estão. Eles têm autorização para poder pastorear a igreja, mas ainda não receberam autoridade. Sim, e na sua experiência desse treinamento aí,
orando, desde a conversão, batismo nas águas, batismo do Espírito, treina. Qual foi o período mais curto ou mais comprido que demorou para treinar um pastor? Eu acho que eu não tenho isso tão catalogado na minha mente, né? Mas eu confesso, irmãos, que eu não tenho pressa, não, tá? Eu sou assim, bem lento nesse processo, nesses 10 anos de ministério. A gente tem treinado muita gente, eu tenho bastante gente, mas eu não tenho muita afobação com isso, não, sabe? Eu vou devagar, a gente caminha junto, eu busco um sinal do Espírito, né? Aquilo que eu disse, o tripé é esse, né? Quando você percebe que a pessoa tem convicção, quando você percebe que o povo já reconhece a convicção dessa pessoa e já considera essa pessoa pastor, e aí Deus então traz o sinal definitivo, é quando a gente ordena. Mas eu vou falar um pouquinho só, uma pergunta sobre o ministério apostólico. Claro que o top seria o apóstolo Paulo, né? E ele comentou, acho que em 2 Coríntios, alguma coisa assim, que porque muitos na igreja de Corinto o criticavam ministerialmente. Sim. E para se defender, ele demonstrou pelo currículo dele, currículo de sofrimento, mas também do sobrenatural. Ele praticava muitos milagres. O nível apostólico, eu acho que, pelo que o irmão comentou, existe a fase júnior, o apóstolo júnior, o apóstolo médio e o apóstolo sênior, né? O apóstolo júnior parece que não acontece tanta coisa, não sei. A credencial do apóstolo Paulo era de muito milagre também. O que o irmão acha sobre isso? É um estágio avançado do apostolado? O irmão crê que o sobrenatural é importante? Não, ele é essencial, né? Eu acho que é uma evolução de relacionamento com Deus e dessa caminhada, né, da convicção apostólica. Eu costumo dizer que ministério, para mim, não existe elevador nem escada rolante, né? Ministério é feito de um degrau de glória a outro degrau de glória. Ou seja, não existe como você... Eu gosto de traçar 2 linhas, sempre eu dou esse exemplo aqui para o ministério. Essa linha de baixo aqui, é o real, é como eu estou hoje. Essa linha de cima é o ideal. Ou seja, vamos dizer assim, aqui eu estou iniciando minha vida apostólica, é a minha realidade. Aqui é onde eu vou chegar assim, no auge do meu apostolado, da evidência do meu apostolado. Você não sai daqui para cá, sabe, imediatamente. Não existe um elevador que te leva a esse lugar. Tá? Não existe uma escada rolante que facilita a tua subida. A Bíblia vai falar que existe um degrau para outro degrau, um degrau para outro degrau, para outro degrau, para outro degrau. Então, eu creio que esses degraus de glória são degraus de fundamentação que vão nos ensinar. Eu acredito, pastor, de todo o coração, que Deus nos ama tanto que Ele não nos deixa a gente viver algumas experiências para a gente não se perder. Sabe? Se a gente vive algumas experiências sobrenaturais que nós não estamos capazes de lidar com maturidade com ela, nós nos perdemos com ela. Então, Deus vai dando essas experiências à medida que nós amadurecemos. Amém. Acho que a última pergunta que eu vou fazer tem pessoas que não têm cara de pastor, né? Tem jeito de pastor, né? Mas, de repente, depois de alguns anos, eles se tornam pastores. É treinamento ou a pessoa nasceu para isso? Difícil pergunta. É que fiz essa pergunta, não foi minha, não. Eu acho que pastor é uma vocação, né? Ela pode não estar exercendo, mas ela tem um chamado. Eu particularmente, não acredito que a pessoa se torna pastor. Ela é um pastor que, no tempo oportuno, alguns antes, alguns depois, esse chamado evidencia, né? A minha ordenação eu trabalhei muitos anos sem ser pastor, né? Já exercia funções pastorais, mas não era pastor. Então, o reconhecimento pastoral,
ela vem. Outra coisa é o fato de você integrar uma equipe ministerial. Então, para mim, são etapas, né? Você tem um chamado, mas não está nele, ainda na sua plenitude. A outra é você ser reconhecido, mas ainda está engateando nela. E a outra é quando Deus te chama para você se dar 100% para isso. Fizer mais uma pergunta antes da gente te liberar, tá? Se for possível responder, tá bom? Claro. Existe uma possibilidade do senhor comentar aí qual uma visão que o senhor tem pessoal como ministério apostólico? Qual a sua visão e missão que o senhor pode dizer para todo mundo? Minha missão principal é essa, pelo que eu estou vendo hoje. Não é uma pergunta fácil. Eu diria que hoje o meu maior, eu vou chamar de desafio, né? Hoje o meu maior desafio apostólico, né, é descobrir pessoas que possam ser escolhidas por Deus, né, e treiná-las para que elas deem continuidade à missão que o Senhor confiou para a gente. Acho que o maior desafio é exatamente se cercar de pessoas com um chamado e que queiram levar adiante a visão que Deus estabeleceu através da congregação local. O senhor descobre talentos, se fosse no mundo, não é isso? Isso. É tipo literalmente. Um olheiro de Deus. Exatamente. Tá bom. Bom, pastor, Djalma, obrigado, eu já tomei muito seu tempo. Obrigado pela sua gentileza aí, obrigado. Vamos aguardar uma outra oportunidade para a gente conversar melhor. Tá bom, eu que agradeço. Eu queria te agradecer, Deus te abençoe. Um abraço. A ti também, a todos, muito obrigado, a paz a todos. Tchau. Tchau.